Olá, crianças, a paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão? E aí, como é que foi a semana de vocês? Muitas novidades, não é? Eu tenho certeza que grandes novidades vocês têm e grandes novidades vocês ainda terão, porque a semana acabou de começar! Crianças, a nossa lição de hoje é a lição de número 6 e o título dela é Uma Grande Batalha! A nossa lição de hoje tem o objetivo de nos ensinar que a fé e a confiança em Deus são armas poderosas na vida do cristão. Opa, eu disse cristão e não tristão. Cristão é todo aquele que acredita em Jesus Cristo, acredita que Jesus morreu por nós na cruz. Isso, crianças. E o nosso versículo para memorizar de hoje está aqui no livro de Salmos, número 84, no seu verso 12, e diz: Ó Senhor, como são felizes aqueles que confiam em Ti. Oh, glória! Vamos lá, vamos entonar aqui. Ó Senhor, como são felizes aqueles que confiam em Ti. Salmos 84, verso 12. Acompanhe aqui com a tia, bem na boquinha desse monstrão. Ó Senhor, como são felizes aqueles que confiam em Ti. Ó Senhor, como são felizes aqueles que confiam em Ti. Salmos 84, verso 12. Crianças, a nossa lição de hoje está recheada, mas antes de começar a nossa lição que está lá no livro de 1 Samuel, aqui da nossa amada e rica Bíblia, número 17, capítulo 17. Vamos convidar o Senhor para estar conosco, para nos ungir. Senhor, obrigada, Senhor, por mais esse dia, obrigada por mais essa aula. Esteja aqui conosco, Senhor, nos ensina mais um pouco, a sua palavra renovada, ela sempre nos ensina algo novo. Senhor, limpa a nossa mente, limpa os nossos corações, Pai, esteja conosco todo o tempo, Deus Todo-Poderoso. É o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Crianças, eu estou empolgada hoje, porque eu estou corajosa hoje, eu tenho fé de que a nossa aula será incomum. Vocês se lembram daquele cuidador de ovelhas? É cuidador? Isso, um pastor de ovelhas. Lembram da história anterior, que foi ungido para ser o futuro rei de Israel? É isso mesmo, Davi. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais da história dele. Então, muita atenção, hein, crianças? Certa vez, os israelitas e os filisteus estavam em guerra. E os 3 irmãos de Davi eram soldados. O seu pai Jessé estava preocupado com os filhos. E então ele chamou Davi e pediu que ele fosse até o acampamento e levasse alimento para eles. Davi, quando chegou lá, escutou os soldados conversando e diziam: Nossa, quem teria coragem de lutar com este homem? Ele é um gigante. Os filisteus, crianças, eles eram guerreiros e fortes mesmo. Mas entre eles tinha um que era mais forte ainda. Ele era alto, forte, ele media quase 3 metros de altura. O nome dele era Golias. E todos os dias o Golias zombava dos soldados de Israel. E os desafiava a lutar com ele. E dizia: se vocês lutarem comigo e vencerem, eu serei escravo de vocês. Nós seremos escravos de vocês. Mas se vocês perderem, vocês serão os nossos escravos. O Golias era muito grande e forte, então precisaria de muita coragem para lutar contra ele. Saul e os soldados ficaram com muito medo, porque Golias, além de grande e forte, ele estava fortemente armado. Davi, ao ver aquela cena, ficou muito irritado e disse: como ele ousa falar assim
do povo de Deus. Ninguém pode zombar do povo de Deus dessa maneira. Golias não é maior do que o nosso Deus. Davi confiava muito em Deus, por isso ele encheu o seu coração de coragem. E foi colocado na presença de Saul e disse: eu vou lutar contra o filisteu. O Saul ficou preocupado. Ele olhou para ele e falou: você é um menino, você não pode lutar, você não tem chances de lutar contra esse gigante, ele é enorme, ele é forte. E o Davi respondeu: o Senhor está conosco. Além disso, eu já matei um leão e um urso que tentaram machucar as minhas ovelhas. Deus me ajudou nessas vezes e vai me ajudar novamente. E então Saul concordou e mandou que vestissem nele a sua armadura e colocasse um capacete de proteção. Mas o Davi não conseguia se movimentar, era tudo muito pesado e ele resolveu tirar a armadura. Pegou 5 pedrinhas e um atirador, uma funda, e foi em direção ao gigante. Golias, quando viu Davi, zombou dele. Ele ria de gargalhar. E Davi lhe disse: você vem contra mim com lança, escudo, armado, e eu vou contra você em nome do Senhor a quem você desafiou. Davi aproximou-se de Golias, pegou uma pedra, colocou na funda no atirador, girou, girou, girou e pá, a pedra bateu na cabeça do gigante, que foi com o rosto para o chão. Davi foi vitorioso porque confiou em Deus. E a batalha foi vencida em nome de Deus. Aleluia! Deus, crianças, está sempre ao lado daqueles que nele confiam. Ele nos dá coragem e força para enfrentarmos qualquer gigante. Basta orar e confiar. Davi era corajoso e a fé que ele tinha no Senhor o fez vitorioso. Não importa o tamanho do problema. Quando nós temos fé, nós somos vitoriosos. Quando nós acreditamos, qualquer gigante cai por terra. O nosso Deus é maior do que todas as dificuldades. Se você está passando por alguma dificuldade, Deus pode muito mais do que você pode imaginar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado, o que Deus tem preparado para ele. Deus tem o poder de curar, de salvar, de libertar. Ele tem o poder de transformar qualquer problema. Se você tem um problema difícil para resolver, ore, tenha fé, confie, porque Ele pode resolver. E eu vou contar para vocês a história de uma lagarta. Era uma vez uma lagartinha verde e gosmenta. Ela era verde e gosmenta, ninguém gostava dela, ela era nojenta, mas ela era a lagartinha verde e feliz, porque ela acreditava, ela tinha fé que Deus tinha algo maravilhoso para ela. Então, ela continuou a sua vida rastejando, rastejando. A lagartinha verde gosmenta trocava de pele, uma, duas, várias vezes. E ela também construiu uma linda
casinha e decidiu morar nela. Ficou dentro dela por vários dias e a casinha ficava em movimento constante. Tinha momentos em que o movimento era tão forte que parecia que alguma coisa muito ruim estava acontecendo lá dentro, de tanto que balançava essa casinha. Um belo dia, dessa casinha, desse casulo, saiu uma linda borboleta. A lagarta, verde e gosmenta, rastejante, ela se transformou numa linda borboleta e era admirada por onde ela passava. A lagarta verde gosmenta acreditou que Deus tinha algo mais para ela e ela continuou, ela teve fé, ela foi corajosa e continuou a rastejar até que ela pôde testemunhar do grande poder de Deus. Assim é o nosso Deus. Ele tem o poder de transformar a nossa vida. Davi teve fé e coragem e ele foi vitorioso. Davi e a lagarta verde gosmenta nos mostraram que não há impossíveis para Deus, basta confiar e orar. Acreditar é necessário. Ó Senhor, como são felizes aqueles que confiam em Ti. Davi confiou, a lagarta também confiou. E você, vai confiar em Deus? Então vamos aumentar essa nossa fé? Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. O Salvador, ele é a chave para que nós possamos voltar para esse lugar maravilhoso, um lugar de riquezas espirituais, um lugar de paz, um lugar de amor, um lugar rico da presença de Deus e com todas as pessoas que nós amamos. Todos estarão lá. É nesse lugar que Deus quer que nós estejamos com Ele. Bom, e Ele quer tirar de nós tudo aquilo que nos impede de estar nesse lugar maravilhoso. Ele nos dá a esperança de que todo o pecado que está no nosso coração será retirado, nós seremos limpos. Por quê? Porque a esperança enviada por Deus está aqui. E essa esperança, crianças, ela está revestida, é a nossa salvação, o sangue do Salvador, que tem um poder limpador. Com roupas novas, seremos transformados. Para que nós possamos manter o nosso coração limpo, nós precisamos enchê-lo de tudo aquilo que agrada a Deus. Por isso, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. O verdadeiro alimento é a palavra de Deus, a nossa amada e rica Bíblia Sagrada. Crianças, aqui é um manual do corajoso, aqui é um manual do sábio, aqui é o manual do filho amado, do Deus querido. A lição de hoje, ela nos mostra como fazer para sermos corajosos, que é orar e confiar, porque aquele que confia no Senhor é mais feliz, é mais vitorioso. Aquele que confia em Deus, aquele que confia no Senhor, enfrenta todas as dificuldades, porque sabe que Deus é com ele. Todas as batalhas são vitoriosas, porque Deus é com ele. Deus pode transformar. Deus fez de Davi um homem corajoso. Davi venceu o gigante Golias, porque ele foi corajoso e porque ele sabia que Deus estava com ele e porque ele acreditou, ele confiou que o Senhor venceria a batalha. E todas as batalhas que você tiver dificuldade, não tenha dúvidas,
Confie, porque Deus as vencerá para você, seja qual for a dificuldade. Deus é poderoso para fazer muito mais do que você pode imaginar ou pensar. Ser forte e corajoso e confie em Deus, porque Ele tudo fará. Amém? Senhor, meu muito obrigada, Pai, por mais essa aula. Agradecemos pela riqueza das informações que o Senhor nos dá. Senhor, nos ajude a ser cada vez mais corajosos. Pai, diante de cada dificuldade que nós passarmos, Pai, que nós possamos orar e aumentar a nossa coragem com a certeza de que o Senhor está conosco. Seja qual for, Pai, a dificuldade, que nós confiemos em Ti. É o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Salvador. Jesus. Fiquem com Deus, crianças, e até a próxima aula. Um beijo!